E para falar sobre essas doenças e como fazer o diagnóstico dessas doenças, para nós é uma grande alegria chamar a presidente da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, da ABCD, a doutora Marta Brenner Machado, que faz um trabalho belíssimo há muitos anos, nos ensina também, com o trabalho simples e humilde que ela faz. Por favor, eu acho que esse é o melhor título que você tem. Mas eu quero dar 2 recados. Primeiro, uma fofoca de bastidores. Porque a gente faz uma sequência, né? Sinais e sintomas, como fazer o diagnóstico, como tratar. Por que a gente botou a doutora Malu de primeiro lugar aqui? Porque ela me disse, não, doutora, eu posso ir, mas eu preciso estar às 4h, aniversário do meu marido em São Paulo. Então, é essa a explicação que a gente inverteu, começou a falar de tratamento e não diagnóstico. Parabéns para o marido da Malu, que tem o privilégio de ter essa super mulher. E o marido dela é cirurgião plástico, é um amor de querido também. Eu já chamo do nosso marido. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é briga. É briga. Agora eu vou dar literalmente uma mijada em todos vocês. Vou explicar por quê. Toda essa aula maravilhosa aqui da Malu e a participação de vocês é horrível. Eu fico muito braba. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar de remédio, que é uma briga interminável. A calprotectina, vocês viram que a doutora Malu falou, que é um exame super importante, a gente pega o exame, pega as fezes e mede quanto de inflamação que tem. É um sonho, gente. Às vezes substitui a colonoscopia. É super importante, tá todo mundo de acordo aí, né? E aí abriu a tal consulta pública. O que é isso? Vocês que querem o exame, não sou eu, vocês têm o direito de participar e dizer lá para o Ministério da Saúde, eu quero esse exame, eu preciso desse exame. E aí eu fico pensando, tem cadastrado no SUS 214 mil pacientes retirando remédio. Mesalazina, azatioprina, infliximab, vocês conhecem os nomes. 214 mil pacientes no Brasil. Vocês estão prestando atenção. Abriu a consulta pública. Quem quer a calprotectina? Quem quer ustekinumab, vedolizumab? Quantos responderam que querem calprotectina? 214 mil. Vamos apostar. Quantos pacientes disseram que querem calprotectina? Quanto? Ah, 5 mil. Quem disse 5 mil? Ah, eu nem ia estar aqui. Eu ia estar lá em Porto Alegre, tomando chimarrão. 200 pacientes. É para matar. Aí o Ministério da Saúde diz, eles não querem. Não precisa, doutora. Eu vou lá brigar, mas para quê? Ninguém quer. Vamos a outro exemplo. Abriu a consulta pública do vedolizumab, a primeira, que ele não foi incorporado na primeira, hein? Foi agora. Na primeira. Quem quer o vedolizumab? Daí eles vão lá no consultório da Jocely, não respondeu ao anti-TNF, precisamos outra molécula, precisamos. A Conitec diz, vamos botar outra molécula, vamos ver o que o povo diz. Quantos querem? Quantos? Quantos querem? Quantos de vocês? Do Brasil inteiro. É um pouquinho mais, aí teve 250 na primeira. A Conitec diz, não precisa, doutora. Então a participação de vocês é horrível. Nós temos um outro programa que é... Estou perdendo toda a minha aula aqui, mas azar. O outro programa é Reclame a Falta de Remédio. Então, eu quero saber em Teresina que está faltando azatioprina, que está faltando mesalazina, está faltando supositório em Teresina. E aí tem uma pesquisa, medicamento no tempo certo. Quantos respondem de doença inflamatória intestinal do Brasil? Porque eles ficam cobrando para mim. Eu acho interessante que me liga, doutora Marta, os pacientes não respondem. Quantos? Faltando, vou dar um exemplo super básico. Mesalazina. Faltando. Quantos do Brasil inteiro respondem que está faltando? 5. 5. Aí o grupo da Reumato...
porque agora vocês estão vendo que eu participo dessas outras doenças. O grupo da reumato tem mais de 9 biológicos no SUS para eles. Por que será, né? 9. Nós peleamos por 2, 3. Por que a reumato tem 9? Porque vem a pesquisa da falta de remédio. Quantos responderam? 13 mil pacientes. Veio o PCDT para incorporar as pequenas moléculas, esse que eles também usam. Quantos pacientes da reumato respondem? 30 mil pacientes. Ou eles olham, opa! Então, gente, eu não sei o que fazer. Então, sessão meditação, sessão bronca, eu não sei o que fazer, porque a gente divulga em grupo, né, Sandra? A Crohn também divulga a importância, e agora eu estou divulgando que vocês têm que reclamar num site, que depois nós vamos ter uma aula sobre isso, que a gente precisa atualização do PCDT da doença de Crohn. Gente, é desde 2017. Eles já disseram, tem os Ustekinumab? Oba, tem. Tem Vedolizumab? Oba, tem. A doutora Jocely pode dar para vocês esse remédio? Não pode, porque não saiu a atualização do PCDT. Quem que vai reclamar lá? É o doutor José Miguel? O Zé? É vocês. Entrem no site do Gov, tem a lei de acesso à informação. Quero saber por que não sai. Eu estou com essa receita do, sei lá, Vedolizumab, Ustekinumab, seja o que vocês tiverem, em casa há 1 ano e meio. E aí? Mas vocês não reclamam. Então, bom dia a todos. É muito importante isso. Eu acho que é um dos trabalhos que realmente eu queria entender melhor, mas é o pior grupo de doenças do Brasil que não participam, não reclamam, não vão atrás dos seus direitos. Mas quem sabe aqui já foi plantada a semente, porque unidos somos mais fortes. Não, ele não responde a nada. Não, é o Brasil que eu estou falando, Piauí é ótimo, Deus o livre. O pior é, mas sabe que tem um site que vocês, ó, se vocês quiserem entrar hoje de tarde, hoje de noite, não tem nada para fazer, entrem no site do DataSUS de reclamações. Sabe qual é o estado que mais reclama? O Rio Grande do Sul. Ué. Então, acho que é de tanto que eu falo lá para os pacientes que eles têm que reclamar. Botem DataSUS, botem o remédio, vocês vão ver o número de reclamações que tem. É o Rio Grande do Sul que mais reclama. Então, não adianta reclamar no consultório médico que está faltando remédio. Por isso que a gente vai ter uma aula justamente onde reclamar. Porque reclamar é fácil, né? Lutar é mais difícil. Bom, acho que terminou minha aula. Tchau. Não, agora eu vou, por favor, passar minha aula. Mas é que eu acho que é muito importante esse tema. E é claro que aqui começa a importância desse nosso fórum, dessa linguagem clara, como que a gente faz o diagnóstico. Não é fácil, nada é fácil, né? Fácil é ter saúde. Mas como que a gente faz o correto diagnóstico, que é um grande problema no Brasil e no mundo. O tempo médio para o diagnóstico no Brasil para retocolite ulcerativa é mais rápido um pouquinho, porque na maioria das vezes o paciente nota sangue nas fezes. Aí nota sangue nas fezes, opa, é hemorroidas. Aí vai na farmácia São João e compra Proctil, hemorroidil, e pensa que tá bom. E só que isso persiste. Então, a persistência dos sintomas, muitas vezes a gente faz o diagnóstico mais rápido. E esse mais rápido é em torno de 1 ano. E olha que sangrando. A doença de Crohn, como tem múltiplos sintomas, às vezes pode ser assim, febre de origem obscura, em torno de 20% dos pacientes numa pesquisa que a gente fez no Brasil demoram entre 3 e 5 anos, gente. É muito tempo. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o correto diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. São doenças novas, né, doutora? Eu acho que nunca ouvi falar em Crohn, e nem sei dizer o nome da doença que eu tenho, doutora, mas eu acho que é nova, né? Veio junto com o Instagram, veio junto com o Google. Não, vocês veem que são doenças extremamente antigas na literatura. Vocês veem a doença de Crohn, os primeiros relatos são de 1612, gente. Mas foi o Dr. Crohn, por isso que vocês têm a pompa desse nome,
que fez a primeira publicação de umas úlceras no ilho terminal, que chamava ileite regional. E aí todos os lugares do mundo que, olha, mas é aquela doença do Crohn, aquela doença do Crohn. Então, saiu ele o nome como autor e ficou o nome da doença. E a retocolite ulcerativa, se vocês olharem, tem relatos da rainha da Inglaterra que em 1856 tinha cólicas horrorosas e diarreias horrorosas. Então, são doenças extremamente antigas, mas que realmente é inquestionável o aumento da incidência e da prevalência assustadora nos últimos tempos. Esse slide fui eu que bolei. A doutora Luciana até me ajudou a fazer essa jornada aqui, porque a gente fez uma jornada e eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar isso? E eu fico super contente, porque agora eu vejo vários colegas mostrando, que eu fico pensando, vamos escutar os sintomas do paciente, vamos fazer o correto diagnóstico, vamos identificar quem é que é grave, quem é que não é grave, desde o início. Cada um de vocês aqui tem um tratamento completamente diferente. Vamos explicar para o paciente que eu quero que ele fique bem, eu quero os exames bem, eu quero uma colonoscopia bem, eu quero que tenha adesão ao tratamento, que vai ser uma outra palestra da importância, porque quando a gente fica bem, fica pensando, agora eu não vou tomar 3 comprimidos, vou tomar um só, mas com um eu estou bem, mas agora vou parar uma semaninha. Então, por que da importância da adesão ao tratamento? Para quê? Para que a vida fique boa de novo, que não tenha sintoma de dor, de diarreia, de todo o desconforto que realmente essa doença nos proporciona. Então, vocês veem esses dados do aumento gigantesco da doença. É no mundo inteiro, gente. Mas esse estudo foi feito por um colega aqui do Brasil. Vocês veem aquele relato, 212 mil pacientes, esses são cadastrados no SUS, e a gente vê um aumento gigantesco de incidência e prevalência da doença no Brasil inteiro. Então, não é a troco de nada que a gente faz esse trabalho, a importância dos grupos pelo Brasil inteiro, para a gente ter uma única voz no Brasil inteiro. E como é que a gente faz o diagnóstico? Então, é uma rota. É muito chato, não é só contigo, viu, Malu? Oba! Então, vocês veem que é uma rota, não é fácil, né? Então, a gente precisa realmente conhecer a história de vocês. Não é... Ontem eu fui comi... como é o nome da galinha? Eu sempre me esqueço. Capote. Essa galinhazinha pintada de vocês, a capote. Então, vocês imaginam que ontem eu fui comer o capote. Aí eu comi o capote. Hoje de manhã eu me acordei com uma dor de barriga, gente, uma diarreia. Eu pensei, Deus do céu, estou com Crohn ou retocolite. Não, foi alguma coisa que eu comi. Só que eu tenho que chegar no médico e contar isso para ele. Olha, meu intestino funciona super bem. Nunca tive nada. Meu hábito de evacuar é bem normal, mas eu comi capote. E agora eu estou com diarreia. O doutor vai dizer, mas isso é uma diarreia de origem alimentar. O seu intestino não está acostumado com capote, ele está acostumado com churrasco e chimarrão. Então, vocês veem essa história que vocês contam do sintoma, como é que era antes, o que mudou. Isso é o aspecto clínico. Aí a gente vai para os exames de laboratório, um exame que vocês adoram, que chegam lá e, doutor, eu quero, colonoscopia. Então, a colonoscopia, eu adoro preparo, adoro tomar manitol. Vocês veem que a gente precisa desses exames. Propofol, não, esse é bom de dormir com propofol, né? Até eu já fiz, a gente acorda pensando, estou em Cancún, não. Fiz colono, não, propofol, uma glória. Então, tem a medicina nuclear, tem o patologista, realmente é uma turma grande para a gente fazer o correto diagnóstico. Por quê? Porque não é num exame só. Que bom fazer um hemograma e já tem o diagnóstico. Não é, gente, a gente vai unindo o que vocês contam, o que tem exame de laboratório, o que deu na coluna, o que deu na tomografia. Muitas vezes abre até com uma necessidade de cirurgia. Então, vocês veem que a gente vai unindo isso na cabeça, sempre muito baseado no que vocês estão nos contando. Então, uma história detalhada, um exame físico bem feito. Vamos conversar com o nosso paciente, vamos examinar a região perianal, examinar a pele, a boca, os olhos, botar a mão na barriga. Se diz um paciente me disse, doutora, nunca tocaram na minha barriga? Que isso?
Então, vamos examinar os pacientes, vamos pedir os exames corretos. Aqui um exemplo para vocês desse exame que a Malu já falou. Olha que beleza essa calprotectina bem baixinha. Sinal que esse aqui ou está super bem da doença ou ele não tem doença inflamatória intestinal. Vamos ver as imagens, vamos ver a endoscopia, vamos conversar com o patologista. Então, realmente, a gente precisa unir tudo isso para saber quem é o meu paciente. Ele tem retocolite ou Crohn? Ele tem doença leve, moderada ou ele é grave? Que depois a gente vai ver como é que a gente vai tratar esse paciente. Quando a gente fala de doença de Crohn, é uma doença inflamatória, não é uma infecção, é uma inflamação que pode ser da boca ao ânus, em segmentos, assim. É que nem aqui tivesse um pouquinho de doença, no segundo andar tem mais um pouquinho, e ali na recepção, que é a região perianal, tem mais um pouquinho de inflamação. Isso é Crohn. A retocolite é uma doença que pega um segmento, é só essa sala aqui que está inflamada, a sala de baixo não está. E pode ser pedaço só do intestino doente, vocês veem que ia mais no intestino grosso. Então a gente já começa a diferenciar. Existe uma porcentagem de pacientes que a gente chama de colite não classificada ou indeterminada, a gente fica um pouco em dúvida se é retocolite ou Crohn, mas que também, no fundo, gente, não vai mudar muito, porque o tratamento vai ser pela gravidade da doença. Então, esses são conceitos básicos. Isso vocês provavelmente vão ver nas outras aulas, que isso que eu digo que é a anamnese, é conversar com o paciente, a gente tem ideia de onde que está a doença. Por exemplo, o paciente que tem Crohn tem dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago. Pode ser loucura? Pode. Pode ser nervosismo com a conta de banco negativa. A sogra foi domingo na casa, na segunda tem dor de estômago. Mas pode ser também doença gástrica. Olha, vamos fazer uma endoscopia nesse paciente. Ou a doença pode estar no intestino delgado, que lá no sul a gente fala na tripa fina. E aqui é onde se absorve muitos nutrientes, muita água. Então, esse paciente vai chegar, Leozora, tem muita diarreia, 10, 12 vezes. Ou ele só chega com dor anal. Então, vocês veem que o que vocês estão falando no consultório, a gente vai imaginando a anatomia, onde será que está a inflamação do meu paciente. A retocolite, quase todos têm muco, sangue, lá no sul se chama raspa de tripa, e muda o hábito intestinal, polievacuações, uma vontade de ir no banheiro, e às vezes vai e volta, de manhã é difícil de sair, tem muito tenesmo, que a gente chama, essa vontade de evacuar é muito pior de manhã, daí o paciente, ai doutora, eu só consigo trabalhar depois das 10 da manhã, e essa é a realidade de quem tem retocolite ulcerativa. Então, o correto diagnóstico, vamos conversar, expliquem para o médico de vocês tudo que vocês estão sentindo, e o médico precisa examinar vocês, precisa olhar a pele, a boca, a região perianal, e olhar os olhos, e fazer essas perguntas que vocês vão ver que existem manifestações, às vezes, fora do intestino. E a gente tem esses vários sintomas, vocês veem que às vezes é difícil um diagnóstico muito rápido. Pode ter cansaço, dor abdominal, diarreia intercalado com constipação, emagrecer, olha, doutor, emagreci 5 quilos em 2 meses, náusea, vômito, come e fica muito estufado, sangramento, ou muita dor anal, que faz uns cortezinhos, que é umas fissuras, essa urgência evacuatória. Sabe que tem um trabalho que essa urgência evacuatória é o pior sintoma que pode ter de todas as doenças. Porque essa urgência evacuatória e, puxa, tem incontinência fecal, faz com que a qualidade de vida tenha a pior nota, é a incontinência fecal e esse tenesmo, essa urgência evacuatória. Então, realmente, isso na retocolite é muito presente, e isso é um sintoma que deve a gente rapidamente tentar melhorar esse sintoma. As manifestações fora do intestino e sempre perguntar se tem alguém na família, já dá uma pista da doença inflamatória intestinal. O laboratório, a gente tem uma gama de exames para ver a nutrição, ver os parâmetros do como é que está funcionando o fígado, tem marcadores inflamatórios, a gente mede as vitaminas, tem esse exame das fezes, que é a calprotectina fecal. Então, vocês veem
É um monte de exame. E que vocês todos estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Por quê? Porque o remédio que vocês vão receber, que a gente chama essa tomada de decisão, que eu preciso dividir com vocês, eu preciso ter na minha cabeça o que esse paciente está sentindo, o que ele tem de exame de laboratório, o que ele tem de imagem, ressonância, tomografia, o que ele tem de colonoscopia, endoscopia, e que doença que ele tem, ele é leve, grave, moderado, que idade que ele tem, ele está bem nutrido, ela quer engravidar, ele teve passado de câncer, ele tem 6 anos de idade, não, ele tem 90 anos. Então, vocês veem que essa tomada de decisão do remédio é 100% individual. Esses são alguns exames de imagem que cada vez mais a gente tem um estudo do intestino delgado, que é muito bom, que era um mundo cego. Existe hoje a cápsula endoscópica, essa enterorressonância, a colonoscopia. Então, alguns exemplos, assim, hoje tem uma ecografia para a gente ver o processo inflamatório da mucosa intestinal. Então, a tomografia, ressonância, um raio-x, existiam exames radiológicos no passado contrastados, que foram praticamente substituídos, mas isso tudo vai nos dando a anatomia de onde está a doença de vocês. Vocês veem aqui um exemplo desse exame que se chama ressonância magnética, que vários daqui já devem ter feito. O laudo diz que existe uma fístula aqui, esse é o ressonância magnética, ó, e uma alça que está fechadinha, que a gente chama estenose. Esse paciente foi para a cirurgia, vocês olhem a correta, exatamente parece uma foto da cirurgia. Então aqui a gente vê a fístula, ó, que fura, isso é que nem furar e ir para a sala do lado. E aqui onde estava a alça doente, foi operado, está aí o nosso cirurgião, que vai nos falar daqui a pouco. O paciente está ótimo, a gente tem que adorar o cirurgião. Às vezes a gente pensa, ai, não quero ser operado. Eu adoro. Eu trabalho em Porto Alegre com um cirurgião, sempre está comigo, porque existem momentos que ele é o nosso tratamento, não é bisturi, ele vai dizer que não é remédio, eu vou dizer que não é bisturi. Mas a gente muitas vezes precisa ressecar aquele pedaço que não está nos atrapalhando, para a vida seguir, para ter um bom trânsito ou alguma complicação. A gente precisa de um cirurgião. E a colonoscopia, eu acho que é um exame importantíssimo, mas também vocês gostam de não fazer o preparo bem feito. Lá no sul, tinha uma paciente que cada vez de manhã que ia fazer colono, me entupia o aparelho de uns pedacinhos de pau, assim, umas gravetinhos de madeira, e cada vez que eu fazia colono eu enxergava tudo verde. Eu, gente do céu, é a terceira vez. Anestesiada, deita, bota o aparelho, entupiu o aparelho. E eu olhava aquilo tudo meio verde por dentro. Aí quando ela acordou, eu disse, mas, dona Maria, o que está acontecendo? É a terceira vez que eu não consigo fazer exame. Ah, doutora, eu não aguento o jejum. Então eu como erva, toda noite erva mate, a seco, porque me dá fome. Gente, o preparo é super importante desse exame. Tem que ser uma boa sedação, tem que ter cuidado. Quem está fazendo o exame de vocês tem que saber por que vocês estão fazendo, se é para ver se está cicatrizado, se é para ver se teve alguma complicação, se é para ver se tem algum acompanhamento de um pólipo que tirou. Então, eu acho que essa responsabilidade do exame, eu sempre acho que vocês é que têm que fazer isso. Chega lá no doutor e diz, olha, eu vim fazer colono, porque imagina, no SUS, no Brasil inteiro, os médicos fazendo colono, chegam lá, por que está fazendo colono? Nem sei por quê. Por que ele deita aí, dorme. Olha, doutor, eu tenho doença de Crohn. Olha só, o médico vai ali, passa o paciente. Espera um pouquinho, doutor. Deixa eu lhe explicar. Eu tenho doença de Crohn. Eu sou paciente do doutor Francisco, do doutor Chico, do doutor João, e eu uso um remédio que se chama, eu estou imaginando aqui, infliximab. E o doutor quer saber se a minha mucosa está cicatrizada. Opa! Esse doutor que vai fazer a colônia em vocês já disseram para ele por que vocês estão fazendo o exame. Ele vai fazer com muito mais atenção. Agora imagina se o doutor chega, e aí, seu João, tudo bem? Ah, tudo bem. Por que estão fazendo o exame? Ah, não sei. O senhor tem alguma doença? Ah, parece que tem, mas eu não sei o nome. O senhor toma algum remédio? Toma, é um desse tamanho que bota aqui atrás. Então, vocês veem a importância de vocês estarem super informados.
apoderados da doença, levar os documentos, levar as colonoscopias prévias. Olha, doutor, compara, eu tinha uma úlcera no ilho terminal, o doutor vai fazer o olho desse tamanho, vai entrar no ilho terminal de vocês. Então, isso realmente faz uma baita diferença. Vocês chegarem contando a doença, levando os exames prévios e explicando. Claro que se é um endoscopista amigo de vocês, se é a super rainha Jocely, que conhece vocês, vai ser um outro exame. Mas, às vezes, olha o tamanho desse nosso Brasil. É um volume gigantesco de gente. Então, é super importante vocês fazerem essa parte de vocês, e aí vocês veem ali em cima uma doença completamente inflamado, e aqui com o tratamento tudo completamente cicatrizado. E aqui eu resolvi botar esse pedacinho na minha aula para sobrar mais tempo de tarde, porque tinha uma aula só sobre isso, eu coloquei aqui só 2 slides para vocês saberem que é uma doença que pode ter além do intestino. Então, quando vocês sentirem algum sintoma, olha, meu olho está inflamando, converse com seu médico, vá numa consulta do oftalmologista e diz, olha, doutor, eu tenho retocolite ou doença de Crohn e o meu olho está sempre inflamado. Será que não tem uma uveíte? Porque essa célula inflamada do intestino circula no sangue de vocês e pode dar olho inflamado, articulação inflamada. Eu tenho dor articular, dor na mão, doutora. De manhã eu não consigo abrir os dedos, meu ombro, não consigo nem me pentear, dói o ombro. Tenho muita dor lombar, de noite eu me acordo às 3 da manhã, eu tenho que me levantar na cama. Isso que vocês contam para o médico faz, olha, ele deve ter uma espondilite, aqui inflamou a coluna dele, porque ele tem dor noturna. Porque uma coisa é a dor do esporte. Vocês correram hoje 15 quilômetros, eu corri 10, né, Bel? Eu corri 10 quilômetros hoje de manhã. E tem a dor muscular da corrida. Foi depois do exercício. Agora, acordar durante a noite com dor não é normal. Então, vocês veem que essa doença pode ter manifestações na pele, na boca, nos olhos, nas articulações. E é super importante a gente saber, porque muitas vezes a gente faz o tratamento por isso. Então, vocês veem que as mais comuns são dores articulares, afta na boca, essa dor na coluna e manifestações na pele. Mas a mais comum, disparada, é a dor articular, tanto é que a gente trabalha, às vezes, muito com os reumatologistas. Aqui que a gente sempre fala da importância da equipe multidisciplinar, porque a gente conversa com oftalmo, conversa com reumatologista, conversa com dermatologista, para tratar o paciente como um só. E parece que os pacientes que têm mais risco de ter é aqueles que têm doença de Crohn perianal ou colônica, que fumam e com mais tempo de doença. Então, às vezes a gente pergunta, o senhor notou alguma coisa na pele? Não, doutor, eu tenho essa doença há 20 anos. É com mais tempo de doença que aparece mais manifestações. E para terminar a minha aula, primeiro eu comecei com uma bronca, que vocês levem isso para casa. Eu quero terminar dizendo que realmente esse nosso trabalho é com muita dedicação, porque a gente sabe exatamente o impacto gigantesco dessa doença na vida de vocês, na vida social. Aqui é um exemplo do isolamento que dá essa doença, da ansiedade, quadros de depressão. Puxa, eu nunca vou ficar bem dessa doença, vai ficar assim. Esse isolamento sexual, o estigma da doença, olha, eu não consigo emprego porque toda hora eu preciso me levantar e ir no banheiro, meu chefe acha que eu não estou querendo trabalhar. Eu quero fazer um plano, doutor, eu quero em fevereiro ir para Miami, mas aí eu não sei se vou conseguir, será que em fevereiro eu vou estar bem? Então, essa preocupação, então, esse cuidado, a gente sabe o impacto dessa doença. Por isso que eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, como essa roda aqui. Como é que está a vida do paciente? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode conversar sobre angústia, ansiedade, preocupação? Conversar sobre a doença, saber os tratamentos e saber que caminho que a gente vai tomar, que sem sombra de dúvida, essa nossa união é o caminho para a vida, não é em qualquer para todas as doenças. Eu acho que essa harmonia, essa boa relação com o seu médico, o conhecimento da doença, eu não tenho dúvida que este é o caminho de uma vida mais saudável. Muito obrigada.